Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único, soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno e com o seu precioso sangue nos comprou e nos redimiu de todos os nossos pecados. Aqui estamos, salvo uma vez, salvo para sempre, porque Ele nos salvou com eterna salvação. Desde já, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui para falar com autoridade a respeito da sua palavra, com revelação, né? A palavra requer a revelação do Espírito de Deus. Diz que Paulo, ele nos revelou pelo seu Espírito. E a palavra também diz que nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Desde já, quero agradecer também a Deus por aqueles que têm acessado, né? E pedir também que não se esqueça de dar o like. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscreva, porque fazendo assim estamos contribuindo para a propagação do Evangelho da graça de Deus. O único Evangelho. É sobre isto que nós vamos, a partir de agora, tratar a respeito da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que entender que há um só Evangelho. Não há outro evangelho. Só há um evangelho, e este evangelho pregado tanto por Paulo como pelos apóstolos do Senhor. Não existe dois evangelhos, como alguns, né, errando, como disse o Senhor Jesus, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, eles ensinam que Pedro pregava um evangelho da circuncisão e Paulo pregava o evangelho para o gentio. Aí a Bíblia estaria em contradição, quando na verdade há um só evangelho afirmado pelo apóstolo São Paulo e pelos demais apóstolos, quando eles se referem à doutrina de Cristo. Então, não é verdade que exista dois evangelhos, que a Bíblia estaria em contradição. Nós precisamos ir até as Escrituras, conferir coisas espirituais com espirituais, para podermos criar, da parte de Deus, a base, o fundamento, para que possamos crer num só Evangelho. O Evangelho segundo Deus, não segundo os homens. Ok? Vamos lá? O nosso texto básico está em Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6 em diante, quando o apóstolo São Paulo vai afirmar que há um só evangelho e por eles pregado. Quando ele diz nós, ele se refere a ele e aos apóstolos, né? Inclusive Pedro, Tiago e João. Então, vamos lá, diga assim a palavra, para que nós creiamos que há um só evangelho. Não há dois evangelhos como se ensinam aí, né? O evangelho da circuncisão e o evangelho para os gentios. Não, a palavra diz que eles iam para a circuncisão e Paulo para os gentios. Não diz que Paulo, nós vamos pregar um evangelho da circuncisão e você vai pregar o evangelho da incircuncisão. Não existe. Haveria contradições e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela se confere com ela mesma. É a palavra que Paulo diz, conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo a palavra com a palavra. Então, diga assim a palavra em Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, diga assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que
vos temos pregado esteja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, esteja anátema. Ok? Então, o apóstolo São Paulo aqui, ele testifica da aliança entre os apóstolos, que eles pregavam um evangelho, não pregava dois evangelhos, como muitos, né, estão aí nas mídias, no YouTube, né, e em outras plataformas, afirmando que Pedro era o pregador do evangelho da circuncisão. Não diz evangelho da circuncisão, diz que Pedro foi para os da circuncisão, se referindo aos judeus que iriam crer em Cristo também como gentios pelo mesmo evangelho. A verdade é que muitos deturparam esta manifestação, né, e dividiu este evangelho em dois, como na verdade Paulo aqui está falando, é um só evangelho, um só. Veja quando ele usa o termo aqui no plural, né, ele diz assim, ainda no versículo 8, diz assim, mas ainda que nós, se referindo a ele e os apóstolos, nós já vamos ver isto, quando é estendida esta destra de comunhão para a pregação de o único evangelho. Então diz assim, né, ele usa o termo, diz nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, né, vos pregue evangelho que vá além do que vos, olha lá de novo a palavra, temos, né, temos pregado, seja anátema. Então, nós aqui já começamos a entender que no versículo 6 Paulo diz assim, né, que eles estavam passando depressa do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. Aí Paulo vai dizer o qual não é outro. Não existe outro evangelho, gente. Só existe um evangelho, e este evangelho é chamado de a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que envolve toda a vida do cristão que nasceu de novo, envolve todas as áreas, em tudo, em todos os sentidos, seja nós somos cristãos 100% em Cristo e pela sua palavra. Esta palavra, sã doutrina, ela permeia todas as áreas da vida do homem e da mulher de Deus. Ou seja, nós somos cristãos na igreja, somos cristãos nas famílias, somos cristãos no trabalho, na escola, na faculdade. Esta poderosa manifestação que é chamada de a sã doutrina. A sã doutrina é o evangelho, é Cristo em nós, diz a palavra. É Paulo, né, vai falar também em Gálatas capítulo 2, 20, que diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele chega a dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, nós os cristãos estamos neste evangelho, que é chamado o evangelho da graça. Não pense, irmão, e nem alimente outro sentimento de que há dois evangelhos. Não. O que há é evangelhos, segundo os homens. É aí que Paulo vai aqui afirmar que só existe um. Nós vimos aqui ele afirmando o que ele prega junto com os apóstolos do Senhor, certo? Fazendo ele também parte do apostolado. Então, não há dois evangelhos. Ainda que muitos estão ensinando, estão errando de forma, vamos dizer assim, de uma forma sutil, né? Muitos nem percebem que estão ensinando errado, mas estão ensinando errado, que as escrituras não revelam dois evangelhos. Revela que os apóstolos, eles tinham obras por Deus preparadas de antemão e separados pelo Espírito para a obra que Deus havia chamado. A palavra mostra bem claro que Pedro era, e Tiago e João e os demais pregadores a judeus, não com outro evangelho, o mesmo evangelho.
Foi tanto que reconheceu em Paulo a autoridade que também havia reconhecida ou dada a apóstolo São Pedro. Diga assim a palavra. Quer ver aonde? Vamos lá para Gálatas capítulo 2, no versículos. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 de Gálatas, diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Kefa e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ok? Então, mais uma vez aqui, nós entendemos um só evangelho. O que nós vemos daqui é a manifestação e o reconhecimento da autoridade destinada por Deus a cada um deles para a pregar o evangelho da graça de Deus, não pregador de evangelho. Veja que a palavra diz assim, no versículo 9, diz assim: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Kefa e João, que eram reputados coluna, me estenderam a minha Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos, versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ok? Então, está claro aqui que Gálatas capítulo 1, versículo 6, não há outro evangelho. Não podemos, porque é ensinamento do apóstolo a que nós creia somente num evangelho que a palavra fala em Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios 2 afirma, Efésios 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: edificado sobre o fundamento de quem? Olha lá, plural, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Então, mais uma vez, nós temos aqui a confirmação de um só evangelho, irmãos. Nós não devemos realmente estar aí crendo aí como estão ensinando de forma errada. Este ensino não tem nada a ver com os ensinos da palavra. É como se nós vêssemos, uma discórdia. Pelo contrário, a palavra diz assim, que ele diz, Tiago, Pedro e João estendeu a destra de comunhão. Então havia comunhão, havia coerência, havia realmente uma comunhão em pregarem a mesma coisa, não havia discórdia, como há nos dias de hoje. Há várias doutrinas, mas também estava, por eles também profetizado, principalmente em Hebreus, que diz doutrinas várias e estranhas. Paulo também fala sobre se alguém prega uma outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo também. João diz em sua epístola, que alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina. Qual doutrina? Que eles pregavam, a doutrina que eles estavam em comunhão. Não há nenhuma, porque Paulo resistiu, repreendeu Pedro publicamente, mas repreendeu porque justamente ele não estava procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho. Pedro estava realmente com dificuldade de ter comunhão com gentios na presença de judeus. É isso que a palavra diz. Então, enquanto eles estavam aguardando as chegadas de alguns líderes para a reunião que aconteceria em Jerusalém, diz que Pedro comia
com os gentios. Aí quando viu que Tiago e aqueles da circuncisão, se referindo a judeus convertidos ao cristianismo, vindo, diz que Pedro caiu dissimulando ao ponto de fazer até que a dissimulação dele também fizesse com que Barnabé também deixasse isso passar, mas Paulo não deixou passar. Paulo ali chamou a atenção na frente de todos para falar exatamente de que há um só evangelho. E aí ele mostra que assim como os judeus é salvos, está lá em Atos, pela graça, também os gentios é salvos pela graça. Não há outro evangelho. Então, é neste erro que hoje muitos teólogos, mestres, que se acham mestres, que estão pregando dois ou mais evangelhos. Só existe um só evangelho. É o evangelho da graça de Deus. Então, diga que, mas Paulo diz que aqueles que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentar. Sabe a quem Paulo está se referindo ali? Está se referindo justamente àqueles judeus convertidos de Atos capítulo 15. Eles vieram da onde? Da seita dos fariseus. Eles vieram da linhagem dos fariseus, de onde Paulo também veio. Então Paulo pensou que eles tinham recebido com o mesmo impacto e autoridade o evangelho que Paulo recebeu, né, do Senhor, diz a palavra. Então Paulo esperava que eles também, por vir da lei rígida que era dos fariseus, disse o Senhor Jesus que a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não pode entrar no reino de Deus, né? Então Paulo, vindo da mesma linhagem que ele e eles também, Paulo esperava que eles tivessem alguma coisa para acrescentar. E Paulo diz que não. Aos que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. É a estes que Paulo está se referindo. Paulo não está se referindo a João, a Pedro, a Tiago e aos demais apóstolos. Estava se referindo àqueles que vieram também, como ele, da linhagem dos fariseus. Paulo não estava, que não estaria reprovando o apostolado do apóstolo dado por Cristo, assim como foi dado a Paulo também, como nascido fora do tempo, assim são expressões do apóstolo São Paulo. Então, não é verdade quando Paulo diz aqui no versículo, né, do capítulo 2 de Atos, né, é Gálatas, capítulo 2, no versículo 4 diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, de reduzir-nos à escravidão. Que lembra de Atos capítulo 15, que os irmãos judeus convertidos ao cristianismo, eles diziam que se os gentios não guardasse, não circuncidar e guardasse a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Era uma tentativa de reduzir o cristianismo, os gentios, à escravidão da lei. Então Paulo vai dizer assim, a escravidão, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aí vai dizer agora no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, estes digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ok? Aí ele vai dizer, e quando conheceram a graça? Não é o evangelho da graça. Então, os apóstolos antes de Paulo,
tinha a missão de pregarem para os judeus o evangelho. E Paulo vem por Deus escolhidos, como diz ainda no capítulo 1 de Gálatas, aquele que me escolheu antes de eu nascer e me separou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então, quando a gente lê estas expressões, dá mesmo, dá um entendimento de que existe dois evangelhos. Não existe dois evangelhos. O que existe é que nós vamos ver que Pedro foi o primeiro, apóstolo a pregar o evangelho aos gentios. Lembra do Cornélio, o centurião da corte italiana, juntamente com a sua família e parentes, que depois de ter tido uma visão onde Deus disse que manda buscar a Pedro, que estava na rua chamada Direita, onde Pedro vem com ele, chega ali, encontra uma família gentílica, e ele mesmo chega a dizer para eles que sabe que não é lícito a um judeu ter comunhão com pessoas de outra raça, Mas Deus me mostrou isso em sonho, numa visão, quando Deus mostra aquele lençol descendo com as quatro pontas da terra, mostrando ali os gentios, e diz que a Pedro não considere impuro o que Deus já purificou. Okay? Então, Pedro introduz ali o evangelho, Cornélio, e os que estavam ali creram no evangelho, foram batizados com o Espírito Santo ali, eles viram falar em língua e profetizar, Então, nós vemos que Pedro, quando Paulo chega, ele, naquela reunião de Jerusalém, ele toma a palavra e diz: irmãos, bem sabeis que Deus primeiro a mim me escolheu para falar aos gentios. Ok? Então, Paulo chega, é reconhecido aqui a palavra, quando viram, quando conheceram, o versículo 9 de Gálatas diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefa e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, toda a questão da igreja era decidida pelos apóstolos. E aqui Pedro, Tiago e João eram os colunas, vamos dizer assim, eles eram os mais influentes, nas decisões com relação à igreja, com relação às situações que surgiam na igreja. E aí Paulo diz: eles conheceram, viram que a graça se chama reconhecer. Então eles reconheceram que Paulo era apóstolo, sim, assim como eles, e havia Deus confiado a Paulo o evangelho para os gentios, assim como a eles também confiou o mesmo evangelho para os judeus. Ok? Então, nós já vimos que Paulo, a referência aqui, quando ele diz: os que não me acrescentaram, não puderam me acrescentar nada. Claro que Paulo estava falando dos judeus, fariseus, convertidos ao cristianismo, da mesma linhagem de onde Paulo veio. E Paulo esperava que eles também estivessem na mesma, vamos dizer aqui, no mesmo nível que Paulo estava com respeito à revelação de Cristo e do Evangelho de Cristo. Então, foi a estes que Paulo, não a João, a Pedro e Tiago, não a estes, não foi a estes que Paulo se referiu. E não era estes que buscavam reduzir a escravidão da lei aos gentios convertidos. Não era o apóstolo que buscava. Pedro tem uma dificuldade, como eu já falei aqui, está em Gálatas capítulo 2, versículo 14, você poder depois ver, quando Paulo diz que afaste a Cefa, porque ele não estava procedendo de acordo com a verdade do Evangelho. Ele mesmo, que foi o pregador aos gentios, logo, como diz a palavra, está falando aqui de Cornélio, ele tinha essa dificuldade de ter comunhão com os gentios, e ele, quando estava na ausência dos judeus, ele tinha comunhão com os gentios. Quando via alguém que vinha dos judeus, convertido a Cristo, ele se apartava com dissimulação. E isto Paulo
chama a atenção e nos dá aqui realmente uma grande lição para os dias que estamos vivendo. Há pessoas que não reconhecem, há igrejas, né, há lugares, denominações que não reconhecem irmãos de outra denominação, ou seja, não dá paz do Senhor porque aquele irmão não é da minha igreja, e fica essa confusão toda que não condiz com a verdade do Evangelho. Foi isto que Pedro quase, né, se deixou levar e teve a graça de Deus de ter uma boa exortação do apóstolo São Paulo com relação a esta doutrina da dissimulação, ou seja, eu sou da denominação tal, então não posso ter comunhão com irmão, ou seja, sabendo mesmo, porque Pedro sabia que os gentios convertidos a Cristo recebeu a mesma graça que ele recebeu. Ele era testemunha e que ninguém, nem ele mesmo poderia contradizer, porque foi ele que o Pai levou à casa de Cornélio, ok? Então, diga assim mais uma vez, em 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver aqui a que tais apóstolo Paulo se referia, né? Que tais apóstolos era este? Não era Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos reconhecidos e separados por Deus para o apostolado. Não era este apóstolo, era apóstolo como se dá nos dias de hoje. Tem muitos aí com título de apóstolo que têm resistido aos apóstolos do Senhor. Tem apóstolos hoje que está contradizendo os ensinos do apóstolo. Há muitas contradições dessas doutrinas. Nós vamos caminhar nesta doutrina ensinada pelos apóstolos e principalmente pelo apóstolo São Paulo, né? Nós vamos falar sobre divórcio, que a Bíblia não dá divórcio para o cristão para que ele se case pela segunda vez. Não existe. Uma vez que o cristão é ensinado acerca da doutrina verdadeira do divórcio, ele jamais vai querer se divorciar, porque a palavra diz que enquanto viver o marido ou enquanto viver a esposa, se casar, está em adultério. Mas isso só é caracterizado adultério quando a pessoa é ensinada, como era ensinada a igreja pela sã doutrina também do divórcio. Existe também a sã doutrina da prosperidade. Existe também a sã doutrina do batismo, que há um só batismo. Nós vamos falar aqui a respeito de cada situação desta que a Igreja de Cristo tem sido realmente, vamos dizer assim, está ausente destas verdades, porque também, eu volto a dizer, estamos vivendo um tempo de engano, onde a apostasia e o engano se instalaria dos nossos tempos, diz a palavra do Senhor por intermédio dos seus apóstolos e principalmente o apóstolo São Paulo. Então vamos ver aqui, né, quando Paulo mais uma vez vai assegurar a verdade e a existência de um só evangelho, ok? Diz assim em 2 Coríntios capítulo 11, né, versículo 1 em diante: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque quero por vós com o selo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos, embora esteja falto do falar, não estou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto, ok?
Olha a colocação aqui do apóstolo São Paulo. Inferior a estes tais apóstolos. Aí logo o ensino errado dos tempos que estamos vivendo, porque eu volto a dizer, a reforma protestante, reforma é voltar ao princípio. E se voltar ao que era antes, tem que pregar o que antes foi pregado. A igreja de Cristo não pode vir com outro evangelho. Paulo disse aqui, se na verdade vindo alguém, versículo 4, que na verdade vindo alguém, a eles que nós nos reportamos lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que nem eles, nem anjos, têm autoridade para pregar outro evangelho. Se pregar, Paulo diz que é anátema. E o pior e a maior ali que nunca ninguém revela, que anátema é este. O anátema daquela palavra ali é a perca da sensibilidade de ouvir a Deus. Aí deixa de ouvir a Deus, vai ouvir o quê? A homens, a doutrinas de homens, evangelhos de homens. E aqui Paulo pega pesado, né? Lembrando como foi que Eva foi corrompida pela astúcia da serpente. Lá também em Efésios capítulo 4, quando Deus ali estabelece os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com visto ao aperfeiçoamento dos santos, é para nos guardar, diz a palavra, também da astúcia de homens que com astúcia induzem o erro dos cristãos ou da igreja, vamos dizer assim. Então Paulo vai dizer aqui que na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, está vendo? Não, outro Jesus, que não temos, veja os termos aqui, temos, está sempre no plural, referindo a ele os apóstolos, né, verdadeiros do Senhor, como ele era um verdadeiro apóstolo, né? Temos pregado, ou se aceitais, veja que está com letra minúscula, espírito diferente. O espírito com letra minúscula se refere ao espírito do homem ou ao espírito do anticristo, nunca ao Espírito Santo, que os ensinos seguros, edificador e alimentador que leva ao crescimento e às profundidades da sabedoria de Deus é o Espírito Santo, com letra grande. Por isso que Paulo diz que aceitai espírito diferente que não tendes recebido. O cristão recebeu que espírito? Com letra grande, o Espírito Santo. Então, que vem um outro Jesus e um outro espírito, como disse de João, né? Não descreto a qualquer espírito, com letra minúscula. Aí vai dizer assim, ou que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado a este de boamente tolerais. Ok? Em outras traduções diz assim, se você receber um outro evangelho, você vai sofrer. Vocês sofrerão. E o que nós vemos hoje é uma igreja sofrida, sofrendo, fora das recomendações dos sofrimentos cristãos, como disse o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Também ele vai dizer, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra, ok? Então, aqui Paulo diz, se alguém fizesse ou recebesse um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, Paulo chega a dizer assim, que ele mesmo nada, né, no versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Não é Pedro, não é Tiago, não é João. Quem são esses apóstolos, amado? Estes apóstolos que aparecem aqui no versículo 13, aqui, ó. Quem são esses apóstolos? Diz aqui a palavra, ó. Porque os tais, 2 Coríntios 11:13, aqui os apóstolos que Paulo se referia a Pedro, a Tiago, a João, os verdadeiros apóstolos. Porque nós vimos lá em Gálatas, eles estavam em comunhão, eles deram a destra de comunhão. Não havia contradição entre os apóstolos, porque da parte de Deus eles eram reconhecidos autoridades, cada um ao ministério que Deus havia chamado para que eles pregassem um único evangelho, o único Cristo, o único Espírito, como aqui aparece, né? Então diz assim, porque os tais estão falsos, olha lá, apóstolos, estão obreiros fraudulentos, transformando-se em quê?
em apóstolos de Cristo. Viu? Nós vemos pessoas aí tituladas de apóstolos, mas quando ele abre a boca para doutrinar o povo de Deus, não condiz com a doutrina submetida ao apóstolo com letra grande, e nós somos apóstolos com letras minúsculas, que quer dizer estamos debaixo do apostolado do apóstolo de Cristo. Foi este apóstolo daqui que Paulo se referiu. Já havia naquele tempo as pessoas se intitulando apóstolos. Era este de apóstolo. Nunca tenha em mente, irmão, que Paulo se opunha aos apóstolos de Cristo. Ele se opunha aos falsos apóstolos. Nunca a Pedro, Tiago e João. Que Pedro escreve na sua epístola o reconhecimento, que diz que tinha coisas que Paulo pregava que era difícil de entender. Você viu aqui que ele, no versículo 1 do 11, ele diz assim: me suporta um pouco na minha loucura. Chama a pregação genuína do Evangelho de Cristo é loucura, diz a palavra. É loucura para os que se perdem, mas para os que estão chamados, Deus dá o entendimento, ainda com dificuldades, como teve o apóstolo São Pedro, e deu um conselho para que ninguém deturpasse o que Paulo pregou, porque o que Paulo pregou está de acordo com todas as Escrituras, e quem deturpa o que Paulo prega, deturpa todas as Escrituras. Então nós vemos aí a ausência da sã doutrina, pregada por Paulo e pregada pelos apóstolos de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora, nós sabemos que é um só evangelho, né? E que os apóstolos, em número de 12, eles conforme diz lá Efésios 2:20, onde nós lemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, sendo ele mesmo Cristo cabeça desta igreja, a igreja que é dele. Então, nós vamos ver em várias confirmações na palavra do Pai a concordância desses apóstolos, não a discordância, como nós vemos hoje, a briga, desculpe usar essa expressão, a discórdia, as facções que Paulo falou. Hoje, a divisão no meio do povo de Deus, porque há muitos evangelhos, não um evangelho. Há muitos espíritos, não o Espírito Santo com letra maiúscula. Há muitos Cristo, como diz a palavra, não Cristo, que pagou o preço, que morreu e ressuscitou pela sua igreja. Então, devemos ter muito cuidado para não deturpar a doutrina. Ela começa a ser deturpada quando nós aceitamos que alguém ensine que existe dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Não é verdade. O evangelho da circuncisão e da incircuncisão é um só. Vamos ver isso em Efésios capítulo. Vamos lá? Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra no versículo 14 em diante. Efésios 2, 14 em diante. Vamos ver a unificação deste evangelho, gente. Vamos ver. A palavra mostra e testifica, né? A palavra diz, nós cremos. Diz aqui a palavra do Pai. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Só, né? E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ok? E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam onde? Longe. E paz também aos que estavam onde? Perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ok?
Então, não há dois evangelhos. Não fica, pregador, confiando na tua teologia. A tua teologia está errada. Ela está contradizendo as Escrituras. Quando você afirma que Paulo pregava um evangelho e Pedro pregava outro. Não. Há um só evangelho, um só Espírito, diz aqui o livro de Éfesos. Então não é dois. Com isso, abre-se uma brecha, não, abre-se uma porta larga para aí vir os ensinos que Paulo e os apóstolos profetizou, que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé, não perder a salvação, ok? Então, vamos estar atentos, amados irmãos, a não dar crédito a nenhum outro espírito, a nenhum outro Jesus, a nenhum outro evangelho, porque é um só evangelho. E vamos caminhar na sã doutrina, que Deus possa realmente nos encher do conhecimento e da vontade dele para levarmos esta palavra, que é a palavra da sua graça. Todos, graça e paz.